Olá, muito bom dia para você. Bom dia, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Semana muito movimentada na política nacional, com a PL das fake news, também a CPI dos atos antidemocráticos em Brasília, além das viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto à comitiva do governo federal. Um primeiro encontro com Xi Jinping à China, depois aos Emirados Árabes Unidos e, por fim, à Europa. Nos bastidores do poder em Brasília, muitos comentam sobre a possibilidade de novas polêmicas surgirem, devido às últimas falas do chefe do Executivo Nacional em relação à guerra na Ucrânia e também os fatos registrados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. E claro que sobre esses temas, hoje o Band Entrevista recebe nesta manhã de domingo o cientista político, o professor Guilherme Carvalho, que vai comentar sobre essas temáticas aqui pra gente. Professor, obrigado pela oportunidade, um bom fim de semana, um bom domingo para o senhor. Bem-vindo. Bom dia, Israel, bom dia, Carolina. É um prazer falar com vocês sobre esse importante assunto da política nacional e, quem sabe, até mesmo discutindo do ponto de vista internacional. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI que pode ser pedida e pode ser realizada em relação aos atos antidemocráticos na capital federal. Muito se pensou em relação a isso, professor, porque a gente teve aí um dos líderes do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, aparecendo nas imagens durante aqueles atos do dia 8. Isso, de certa forma, mexe com a imagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e dá uma certa forma à base antigoverno, a base que antes estava apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também coleciona diversas polêmicas. Uma delas veio à tona nessa última semana em relação ao caso das joias que foram entregues pelo governo saudita? Bom, Israel, poder pode. Depende do ponto de vista. Como é uma questão altamente politizada, essa questão das imagens que estão sendo mostradas aí desde a semana passada, conforme a gente vem observando, vai depender do ponto de vista de quem olha. Se nós olharmos do ponto de vista mais do público ligado à oposição ao atual governo, sim, haverá ali uma possível interpretação onde haja ali uma, digamos, conivência por parte do governo em relação a essas invasões aos prédios públicos ali no dia 8 de janeiro. Se nós olharmos do ponto de vista onde você tem ali uma posição mais favorável ao governo atual, sim, pode haver ali também uma interpretação de que houve ali uma defesa, uma não conivência com esse processo. Então, essas manifestações e a interpretação dessas manifestações lá do dia 8, essas invasões que ocorreram no dia 8, ela depende muito do ponto de vista de quem está olhando. E isso é justamente o que conduzirá à CPMI e, consequentemente, à interpretação do que está acontecendo. No entanto, repito, esse processo depende muito de fatos que não estão claros do ponto de vista jurídico e até mesmo político para fazermos uma interpretação mais precisa do que aconteceu. Por isso eu tenho iniciado a minha fala justamente em cima de que o ponto de vista polarizado que foi depositado na política nacional de uns anos para cá e muito reforçado na eleição do ano passado é o que está movendo as interpretações do que aconteceu. E aí você tem exatamente essa questão como primeiro ponto a ser analisado. Depende, repito, do ponto de vista de quem está olhando, em cima justamente dessa polarização já bastante consolidada no cenário nacional. Professor, mas na sua visão é importante haver uma CPI para investigar, apurar aí, seja a conduta das pessoas ali que estavam tentando gerenciar essa crise, seja do governo, enfim, os envolvidos em todo esse acontecimento? Pessoalmente, eu acho a CPI um pouco exagerada. No entanto, diante do que aconteceu e das dúvidas que foram depositadas, a CPI é uma opção razoável e que possa esclarecer uma série de dúvidas. No entanto, a nossa perspectiva inicial é que essa CPMI, lá Congresso e Senado, possivelmente
traga mais dificuldade para o governo atual, porque ela vai atardecer, ou melhor dizendo, vai tardar, vai colocar empecilhos a uma dificuldade maior para o governo apresentar as suas propostas no Congresso Nacional, visto que ele tem aí duas propostas importantes. Uma é o arcabouço fiscal, já nesse primeiro semestre, e no segundo semestre, a discussão da reforma tributária, que são dois elementos importantes para que o governo deslanche, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento econômico, que é a pauta principal de qualquer governo na sua prática política. E essa CPMI, ela talvez venha a colocar empecilhos, dificuldades para que essa pauta seja colocada. E reforce justamente o papel da oposição, que quer, evidentemente, colocar o governo em dificuldades. Obviamente, tem ali questões a serem esclarecidas. E nesse aspecto, nesse sentido informacional de esclarecimento, ela tem um elemento importante. Agora, do ponto de vista mais político, ela trará uma dificuldade para o atual governo, que vai trazer cenário, luzes para uma discussão que talvez, no médio prazo, uma discussão mais precisa, possa trazer mais dificuldade e não crescimento junto à opinião pública do favorecimento da situação. Agora, pessoalmente, eu acho que você tem outros recursos que podem trazer, recursos jurídicos, de investigação, que não precisariam automaticamente de uma CPMI para uma questão que pode ser resolvida através de outras questões. Mas, repito, o ambiente político brasileiro é muito dividido e essa CPMI ela atende a uma expectativa da oposição, que tem uma força no Congresso e que quer automaticamente colocar essa força à disposição da sociedade e, evidentemente, apresentar os seus argumentos para apresentar os seus pontos de vista. Professor, a gente viu aí uma visita do presidente Lula com uma comitiva completa à China. Conversou com Xi Jinping, teve lá alguns pontos que foram assertivos, até a gente ver o setor de desenvolvimento e de indústria sendo uma das temáticas principais e o líder chinês se interessando pelo que a gente tem aqui, até porque nós somos principais exportadores do agronegócio para o Império Chinês. O senhor acredita que naquela temática, quando Lula citou a referência da China, pedindo para o líder chinês não ser um espectador e sim um orientador de Vladimir Putin em relação à guerra na Ucrânia e gerou depois polêmicas com os Estados Unidos, isso de certa forma enfraquece ou arranha a imagem do Brasil perante o conflito no leste europeu, ou o senhor acredita que isso não pode acontecer? Novamente, Israel, depende muito do lado que você observar essa questão. Na questão da guerra da Ucrânia, há claramente no cenário internacional duas posições muito definidas. Uma, evidentemente, a posição da Rússia e de seus aliados, e a outra da União Europeia e dos Estados Unidos. A posição do presidente Lula se posicionou aparentemente em uma posição dúbia, o que trouxe nessa dubialidade uma visão, um conflito de visões no que ele apresentou. Aparentemente, houve a interpretação de que ele estava mais favorável à Rússia, aí depois ele apaziguou o discurso, dizendo não, que ele está colocando o seu discurso a favor da paz. Desse ponto de vista, criou ali uma dupla visão que dificultou, sim, a visão do governo brasileiro em relação a esse conflito. No nosso entender, interpretando, a posição do atual presidente de Lula é buscar uma solução pacífica, mas o discurso dele trouxe uma interpretação dupla. E aí ficou uma grande dubialidade, como eu disse, nesse processo de interpretação. No entanto, a nossa interpretação desse movimento, ele quer posicionar classicamente o país numa questão de trazer um discurso de pacificação dessa guerra. E esse discurso de pacificação é, como eu disse, uma tradição do governo brasileiro que ele tentou trazer. Porém, esse conflito está tão difícil de ser posicionado e colocado que trouxe, dependendo do ponto de vista, uma análise realmente duplificada, dificultando saber qual de fato é a posição brasileira nesse sentido. Por isso, o presidente Lula precisará, ao longo desse movimento, colocar uma posição mais clara. Porém, volto a dizer, a gente está aqui para dar uma opinião clara para o nosso espectador. Vejo Lula buscando
uma solução de pacificação do conflito. Mas essa interpretação nem sempre é facilmente colocada, porque há ali muitos interesses internacionais nesse sentido, e aí automaticamente é esse processo. Por outro lado, a partir da sua pergunta, Israel, Lula tem, antes de tudo, com a China, um interesse comercial de fortalecer, pela importância que a China tem nas relações comerciais com o Brasil, esse fortalecimento. Mas como a China também tem uma posição importante, é um jogador fundamental no jogo internacional, ao qual o Brasil estava conversando na semana passada, 10, 15 dias atrás, você tem ali a possibilidade de achar que Lula estaria coadunando com Xi Jinping para que houvesse os interesses chineses nesse sentido. Nós interpretamos um pouco diferente. Independentemente da posição chinesa, a posição brasileira é, antes de tudo, buscar a solução da paz. Mas pode ser interpretada, dependendo de quem olha esse movimento, uma questão mais voltada para os interesses, digamos assim, militares da China, que está, do ponto de vista operacional, está mais ligada à Rússia. E aí, dessa forma, houve a interpretação de que Lula estivesse ali mais favorável à Rússia. Nós não entendemos dessa forma. Nós achamos que ali há um interesse duplo, em que, primeiro, antes, uma relação comercial com a China, mas depois, em relação à guerra, a solução da pacificação desse movimento. Mas, como a gente sabe muito bem, né, Israel e Caroline, na política há múltiplas interpretações que, dependendo do lado de quem olha, acaba dando, nesse sentido, a força para interpretar o que o presidente falou. O presidente precisará esclarecer com mais força o que ele de fato quer para que não hajam essas dúvidas. Ok, no próximo bloco a gente segue falando sobre as viagens internacionais do presidente Lula com o cientista político e professor Guilherme Carvalhido. Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Band Entrevista desse domingo recebe o cientista político Guilherme Carvalhido, que comenta sobre a CPI das fake news, além da CPI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília e outros temas também envolvendo o cenário político atual brasileiro. Professor, ainda falando então sobre as viagens do presidente Lula para outros países, né? Na viagem dele para a Espanha, ele ainda pediu aí a criação de um G20 da paz, elogiou a postura da China, né, em relação a não ter guerras há muitos anos, em relação à economia da China. Por outro lado, o presidente Lula acabou alfinetando os Estados Unidos por conta do envolvimento aí do país em guerras pelo mundo. Qual que é a avaliação que o senhor pode fazer dessas falas aí do presidente, principalmente envolvendo os Estados Unidos? É uma pergunta muito importante. Nessa questão da política internacional, nós temos ali uma relação, os Estados Unidos estão diretamente envolvidos com a guerra à Ucrânia, muito favorável à posição ucraniana contra a Rússia. Portanto, não estabelecendo uma regra de uma paz mais estabelecida, como Lula deseja e como supostamente a gente pode interpretar que a China também deseja. Dessa forma, dá para nós interpretarmos essa posição que Lula está contrário, digamos assim, à posição norte-americana. E aí, por isso, essa posição. Mas ele não é totalmente contrário aos Estados Unidos. Ele é contrário, digamos assim, a esse envolvimento mais forte militar dos Estados Unidos, favorecendo a Ucrânia e, portanto, fortalecendo. Por quê? Porque a premissa da Ucrânia, e essa é exatamente a questão que envolve a posição contrária a Lula, que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, portanto teve seu território invadido e, portanto, ela tem que reagir para que isso não ocorra mais e que essa invasão, essa guerra causada pela Rússia não teria uma justificativa de paz que não seja a saída da Rússia nesse processo. Lula já está dizendo que a guerra ou qualquer outra guerra depende de uma posição de pacificação, de um acordo entre os envolvidos. Os Estados Unidos não. A Rússia precisa sair totalmente da Ucrânia para que essa guerra seja resolvida, porque ali é uma forte injustiça. Lula já negocia, já deseja uma posição em que haja ali uma negociação de ambas as partes, Ucrânia e Rússia, para que isso efetivamente não ocorra. Já os Estados Unidos, como eu disse, não.
É necessário que a Rússia saia totalmente da Ucrânia, porque ela invadiu injustamente aquele território. Ou seja, você está numa situação muito complicada, colocando Lula e o governo Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, numa posição contrária. E aí traz justamente essas interpretações que o Brasil estaria contrário aos Estados Unidos e à Ucrânia e mais favorável à Rússia. Por isso essa interpretação. No entanto, se nós olharmos um pouco mais tecnicamente, verá que não. Lula não está favorável, digamos assim, à posição russa e deseja que haja uma solução de paz, que haja uma negociação entre os envolvidos que estão na guerra, para que, evidentemente, não haja ali um retorno, um reforço da guerra. Professor, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre essa conversa que o presidente teve em relação aos líderes europeus que a gente viu nessa última semana. Aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, nós temos a Embraer, que é a gigante aeronáutica do nosso país. O senhor acredita que, de certa forma, isso foi benéfico, a gente ter mais uma vez uma positividade da nossa empresa, da Embraer, contribuindo com os aviões militares em Portugal? Eu já aproveito para perguntar, o senhor acredita que desta semente que o governo Lula está plantando em Portugal, mais uma vez, novos projetos possam ser feitos na Europa, como foi feito em Portugal, como a gente tem uma boa expectativa também na China, professor? Sem dúvida, Israel. Quando um governo, através de uma empresa gigantesca que é a Embraer, uma das maiores do mundo, produzindo um bem fundamental e indispensável para as sociedades, quando você apresenta possibilidades de venda para qualquer país que deseja adquirir esse produto, é altamente benéfico para o país e mais especificamente para a região aonde a empresa se localiza, onde você tem ali os ganhos diretos desse processo. Portanto, qualquer coisa que venha à possibilidade, seja com Portugal, seja com a Espanha, seja com a África, seja com a Ásia, enfim, com aqueles que se interessam em adquirir os produtos, isso é uma negociação indispensável para o aumento das negociações econômicas e automaticamente da região que a gente está falando, que é do Vale do Paraíba, onde está localizada a Embraer. Portanto, é muito importante que hajam esses procedimentos. E, claro, isso traz desenvolvimento econômico ainda maior para uma região que já tem esse desenvolvimento significativo, que é a região aí do Vale do Paraíba. Então, trazendo essa negociação é altamente positivo. Agora, tem que trazer negociações que sejam mais concretas. Não adianta a gente só falar e efetivamente não ter essas relações. Quando você vai para um país, um presidente, um negociador, um ministro, para abrir trabalhos de negociação, essa prévia relação de que haja essa possibilidade, para que haja ali o investimento da empresa e, por consequente, os ganhos disso sejam mais concretizados. Por isso que é muito importante as pré-negociações políticas ao redor desse movimento, para que a ida do presidente já tenha ali, de fato, essa negociação para que se produzam ali os resultados positivos. Senão, é mera política, né, Israel Canelini? E sem resultado prático. É isso que tem que sair, de fato, ali um elemento para que o investimento já seja colocado e efetivamente feito e executado, para que haja ali, obviamente, resultados positivos. E claro que senão positivo, não há a menor dúvida. Porque senão vira politicagem, vira o chamado toma lá da cá. O Band Entrevista faz mais uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta com novas informações, claro que você já sabe, não saia daí. Band Entrevista de volta nesta manhã de domingo, repercutindo mais uma informação do que importante aconteceu nessa semana dentro do território nacional. Nosso convidado é o cientista político Guilherme Carvalho. Carol. Professor, sobre a PL das fake news, que visa regular as plataformas, né? Tudo indica que essa lei passará a valer ainda nesse ano. Como que o senhor vê esse projeto? Bom, é um projeto muito polêmico diante do que a gente tem visto nos últimos tempos, não só na política, mas em outros setores que a gente chama de chamado discurso de ódio. É um projeto polêmico porque ele pode ser interpretado como um projeto que pode trazer a censura. Esse é o ponto. Pode trazer a censura? Até pode, dependendo de como você olhar a repercussão. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também
que as chamadas grandes empresas, as big techs, aquelas que controlam as redes sociais, onde muitos de nós hoje vemos as informações que são divulgadas para o mundo, não controlam algumas informações que não são verdadeiras da realidade e não são julgadas como responsáveis por isso. Através dessa PL, você vai colocar exatamente a possibilidade dessas empresas fazerem um pré-julgamento do que vai ser colocado ou não. Aí que está a possibilidade de censura. E aí a gente tem que tomar cuidado para não censura. E sim, só colocar um projeto que não permita que inverdades ou discursos violentos e de ódio sejam colocados à disposição e que possam interferir na vida das pessoas que buscam informação. Porque sabemos que a informação falsa, ela além de ser criminosa, ela tem consequências muito ruins para uma série de fatores. Por isso, essa APL tem que ser colocada para que evite a censura e, principalmente, evite também, e isso que é importante, colocar informações falsas à disposição das pessoas. Rapidamente, professor, arcabouço fiscal, uma bela saída para o país em relação à economia, déficit fiscal e também a taxa de inflação que já supera muitos 2 dígitos? Sim, é uma tentativa de controlar uma economia que não cresce há algum tempo. Qual é o objetivo do arcabouço? É substituir as metas que até ano passado eram colocadas e se objetivo é se colocar ali um outro arcabouço para que o governo controle as suas finanças. E o que é controlar as finanças em linhas gerais? É investir na sociedade sem gastar demais. E sem gastar demais para que haja a aplicação correta. A ideia é essa. Tomara que se consiga ter isso efetivamente, mas a gente só vai ver uma política econômica de fato, na prática, quando ela for colocada. As dúvidas, infelizmente, ainda persistem, mas a princípio ela é mais favorável do que desfavorável. Professor Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente no Band Entrevista dessa semana e pela análise, né, que o senhor fez assim, a respeito de todo esse cenário político que a gente está vivendo no país. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente, viu? Até a próxima, professor. Foi um prazer, até a próxima. Band Entrevista fica por aqui, uma ótima semana para você e até a próxima. Um excelente domingo para você e curta bastante seu final de semana. Até a próxima, Carol. Até a próxima.